A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é a dracma perdida. Diga comigo, a dracma perdida. Quem é que não gosta de forma alguma de perder nada? Fica furioso quando perde alguma coisa. Quando perde alguma coisa, fica assim furioso. Eu não gosto de jeito nenhum. E aliás, esses dias atrás eu falei que eu tinha perdido esse canivete, gente. Eu fiz até questão de trazer ele. Um canivete, gente, que eu ganhei. Deve ter uns 10 anos que eu ganhei esse canivete. Ele está escrito paternidade. Depois, se você quiser ver ele aqui, tá? Quiser pegar nele, pode pegar. Perigoso. Corta aqui, beleza. Para chupar laranja. Para capar porco também. Diga, ai, misericórdia, pastor. Para pescar. Quando pega a traíra, sabe? A traíra era difícil, né? Quando eu pegava a traíra, eu firmava assim, porque ela morde, né? E aí, numa dessas pescadas, eu sou pescador de loreia, gente. Eu não sou pescador, aquela coisa, não. Pescador de traíra, né? Até o dia que você quiser ir pescar traíra comigo, só você me avisar, a gente vai junto. Eu sou especialista em pescar traíra, viu, dona Sandra? Agora tem o meu canivetinho, né? E eu perdi esse canivete. Eu até achei que eu tinha perdido ele na beira de algum lago. Eu até falei para vocês, falando sobre perder. Ninguém gosta de perder nada. Aí na última viagem que eu fui, eu até perguntei para os donos da casa. A pessoa até falou, dá uma olhada na beira do lago. Mas estava muito sujo, de capim, eu dei uma olhadinha e tal. Não encontrei. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Gente, o meu canivete, interessante, parece que não substitui. Você pode comprar um outro canivete, mas não é igual. Eu até compartilhei com vocês. E esses dias atrás eu fui organizar as gavetas lá de casa. Eu tirei um dia para organizar a minha sala e fui organizar uma gaveta. Quantos aqui tem uma gaveta? Aquela gaveta que você vai jogando tudo dentro dela. Aí tem linha, tem agulha, tem anzol, tem tudo. Chiclete que você começou a mastigar e não terminou. Não, começou a mastigar não. Chiclete, aquele que você abriu, não chupou ele todo. Você às vezes acha lá. Então você acha de tudo. Aí você tira e vai separar o que presta e o que não presta. E um dia eu estava organizando a gaveta e eu encontrei esse meu canivete. Então eu não tinha perdido ele fora de casa. Eu tinha perdido ele lá dentro de casa. E eu achei este canivete. E aí o Senhor colocou no meu coração para eu estar compartilhando com vocês sobre a dracma perdida. Perdi, não sei se é pior ou se é melhor, mas eu perdi dentro de casa. Assim como esta mulher também que perdeu uma dracma. E ela não perdeu fora, ela perdeu dentro de casa. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, é considerado o capítulo dos perdidos e achados. Antes você vai ver sobre a ovelha que se perdeu. Jesus começa falando a parábola da ovelha que havia se perdido. A história da ovelha que havia se perdido. Depois a história da dracma perdida. E este capítulo encerra falando sobre o filho perdido, ou o filho pródigo. Então este capítulo é praticamente o capítulo do perdido e achado. Diga, foi achado. Diga, glória a Deus. Lucas 15, do 8 até o 10 diz: tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Diga comigo, acende a candeia, mas faz com a mãozinha assim, ó. Acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. Com a mãozinha, acende a candeia, varre a casa e busca com diligência. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez você passe sobre esta parábola, você já viu várias vezes,
Você às vezes nem sabe o que é uma dracma. Mas o que é uma dracma? Dracma é uma das moedas mais antigas. E a dracma, ela valia o salário de um dia de um trabalhador comum. O salário de um dia de um trabalhador comum. Se fosse hoje, só que o trabalho está cada vez mais valorizado, glória a Deus por isso, né? Seria em torno de 100 a 150 reais. Em torno de 100 até 150 reais. Cada dracma, ela tinha este valor. Então esta mulher, ela tinha 10 dracmas. Só que detalhe, essas dracmas também para as mulheres, era comum o homem pagar o dote, ou os pais pagarem o dote, e esta com 10 dracmas, e ela pegava e fazia uma diadema e colocava na cabeça. Por isso que às vezes quando você coloca lá dracma perdida, a mulher e a dracma, você vai ver com algumas diademas. Então era uma diadema colocado na cabeça, que ela recebia para usar na noite de núpcias. Então ela aparecia com aquelas dracmas na cabeça, e aquilo representava um valor monetário, mas representava também um valor sentimental. Havia um sentimento, havia um valor também ali emocional. E ela perde. E se alguém encontrasse um dia com uma mulher e ela tivesse faltando uma das dracmas, aquilo era uma vergonha para ela. Isso era sinal que ela não era cuidadosa, ela era displicente. Ela não valorizava e por isso ela perdeu uma das dracmas. Então ela perde aquela dracma, não só um valor monetário, mas um valor sentimental e também emocional. E ela começa a procurar desesperadamente aquela dracma. Só que um detalhe, as casas lá na época no Oriente Médio não são como as nossas casas. A maioria das casas são bem iluminadas. Tem janelas, várias janelas, tem portas, né? A luz, se é à noite, você liga a luz e tudo mais, né? Naquela época, primeiro, não tinha luz elétrica. E segundo, as casas não tinham janelas. As casas lá, geralmente, eram casas muito pequenas, muito compactas. Às vezes, era um quarto pequeno, e nesse quarto, eles guardavam também mantimentos. Porque era um lugar muito frio, então era comum também eles estocarem alimentos dentro de casa. Então era uma mistura de alimento estocado, uma mistura ali de pessoas que estavam morando ali dentro. Outra coisa, não era cimentado, era chão, às vezes colocado com pedras. Então era muito fácil perder as coisas. Então aquela mulher perde aquela dracma e ela começa a ficar desesperada. E o que é pior, ou talvez melhor, ela perdeu dentro de casa. E eu já começo a perguntar para você nesta noite: o que você perdeu? E às vezes a gente valoriza somente quando a gente perde, ou às vezes a gente dá valor só quando a gente perde. Esta mulher tinha aquele sentimento e ela fica desesperada. Mas a palavra do Senhor também é para mim e é para você. Não só a casa física, mas também a minha casa espiritual. O que você perdeu? Ou o que você tem perdido esses dias? E qual tem sido a sua atitude diante daquilo que você tem perdido? Mas é algo muito pequeno, pastor. É apenas um canivete. Mas eu falei para vocês que tem um valor sentimental este canivete. Ou às vezes alguém fala assim: não tem nenhum problema, não tem nenhum valor. Só que às vezes vai acostumando com perder coisas pequenas, vai acostumando perdendo coisas pequenas, não valoriza as pequenas coisas, deixa de procurar as pequenas coisas e de repente aquilo vai virando um amontoado de coisa. Aquilo que era pequeno às vezes vai se tornando grande. E daqui a pouco ele está tão habituado a perder, que ele perde dentro de casa. E geralmente quem perde dentro de casa, ele perde também
lá fora. Talvez no início, alguma coisa que você perdeu era algo muito pequeno, mas que com o passar do tempo, aquilo foi crescendo e se tornou um abismo. Mas pastor, qual foi a atitude desta mulher? Ou qual deve ser a minha atitude quando eu perder alguma coisa? Diante daquilo que eu perdi, ou diante daquilo que eu vier a perder, qual deve ser a minha atitude? Esta mulher, ela deixa claro em 3 passos importantes diante daquilo que eu e você vier a perder. Primeira coisa que ela faz, ela acende a candeia. Ela acendeu a candeia. Ela acendeu a lamparina. Como eu fiz menção, aqueles lugares eram escuros. E mesmo durante o dia, não tinha claridade. Então ela pega uma candeia, ela pega uma lamparina, e ela começa a procurar desesperadamente por aquela dracma perdida. A candeia, a lamparina, na Bíblia, ela representa pelo menos 2 coisas. Primeiro, a lamparina, a candeia, ela representa a palavra de Deus. Salmo de número 119, verso de número 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Através da palavra nós somos guiados. E quando o salmista Davi ele está falando lâmpada para os meus pés e a tua palavra, era comum também na época, por isso que Davi faz menção, eles tinham que carregar a carga, eles tinham que estar trabalhando e tinham que caminhar ao mesmo tempo. Não é como hoje que tem aquelas lanternas que você coloca aqui, não é? Coloca aquela lanterna aqui, você sai caminhando e sai clareando. Então eles amarravam uma lâmpada no pé, então eles saíam, onde eles colocavam o pé, onde eles chegavam ia clareando. Então a lâmpada estava no pé, então eles iam caminhando e iam também clareando. A palavra, ela vai abrindo caminho para você. A palavra de Deus, ela vai dando um norte para você. Ela vai guiando você. Quer ouvir a palavra de Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. E nós incentivamos, leia a Bíblia. Mas não apenas ler por ler, mas leia buscando da parte de Deus uma palavra, para que a palavra seja rema para você, para que a palavra seja revelação. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua palavra, fala comigo. Senhor, onde está? Senhor, o que eu faço diante desta situação que eu perdi, me dá uma direção, me dá um norte. Mas a lamparina, ela pode ser representada também como o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai guiando você. Você já perdeu alguma coisa que você pediu para o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, e ele te falou, te deu uma direção, te deu uma dica? Comigo já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, eu perdi alguma coisa. Eu falo, Espírito Santo de Deus, eu estou falando de coisa assim, ferramenta. Eu falo assim, Espírito Santo de Deus, onde está? Me ajuda, me dá uma direção. E eu continuar orando e continuar procurando. E ele me dá então uma direção. A lâmpada, a lamparina, ela pode representar também o Espírito Santo de Deus guiando você. E o Espírito Santo de Deus que vai conduzindo, aquele amigo que vai falando com você, aquilo que você perdeu e como resgatar aquilo que você perdeu. Mas a lâmpada, ela pode representar também o meu espírito. O meu espírito. O homem é formado espírito, alma e corpo. E é através do meu espírito que eu comunico com Deus. Onde está isso, pastor? Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou a alma do homem. NVI. Tá aí. Ótimo. Uai. O espírito do homem. Tá? Percebe que aqui o espírito é minúsculo e não maiúsculo quando se refere ao Espírito Santo. O espírito do homem, o seu espírito que conecta
com o Espírito Santo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, não a alma. A alma vai falar da mente, da vontade e das emoções. Eu e você, nós não podemos ser guiados pela alma. A alma é apenas vontade, é apenas sentimento. Alguém pode falar assim, quando eu der vontade de adorar, eu adoro. Isso é alma. Nós adoramos não a nível de alma, eu adoro a nível de espírito, porque é o meu espírito que comunica com Ele. Eu sirvo a palavra, eu vivo a palavra, não porque a minha alma deseja. Eu sou fiel a Deus, sou fiel ao Senhor, fiel à minha igreja, porque o meu espírito está conectado com Ele e me leva a viver esta vida de fidelidade. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Digo, uau, essa parte B é tremenda. Vasculha toda parte do seu ser. Aí vem a segunda atitude desta mulher. Primeira atitude, ela acendeu a candeia. E a segunda atitude, ela varreu a casa. Já fez isso também na sua casa? Começar a varrer? E à medida que você vai varrendo, você vai juntando ali sujeira. Talvez escolhe um dia para poder fazer uma faxina, vai organizando. Essa mulher começou a varrer a casa. Varrer a casa é deixar que a obra de Cristo em nós remova a dureza do coração. Varrer a casa é deixar o Espírito Santo me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Varrer a casa é tirar tudo aquilo que não pertence a Ele. Varrer a casa é tirar toda a imundície. Varrer a casa é chegar diante do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, o que está aqui dentro de mim que tem me atrapalhado de ter mais comunhão contigo? Ou o que está aqui dentro de mim que está me fazendo perder o melhor, que está me levando a afastar de ti? E aí o Espírito Santo, que tem a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não, o Espírito Santo de Deus não é condenar, ele não vem para condenar, ele não vem para acusar, ele vem para convencer você e chegar e falar: você precisa tirar isto, você precisa limpar, você precisa se purificar. E eu acredito que esses dias, meus queridos, são dias de nós acendermos a candeia, estar com as nossas candeias acesas, chegar diante do Senhor e começar a procurar aquilo que nós perdemos, alguns valores espirituais que nós perdemos, mas ao mesmo tempo chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me purifica, sonda-me, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Senhor, me limpa, me purifica. Senhor, eu quero estar limpo. Eu quero estar limpo. Porque nós não sabemos a que hora Jesus virá. Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir aqui hoje. E se Jesus viesse hoje, como estaria as suas gavetas? Como estaria a sua casa? Se Jesus viesse exatamente hoje: não, pastor, misericórdia, eu tenho que organizar uns negócios lá em casa primeiro. Jesus pode vir para toda a igreja, ou Jesus pode vir só para mim, para você. Jesus pode vir para um de nós. E se Jesus vier agora só para você, Ele tirar o seu fôlego de vida, será que daria tempo de você organizar umas coisinhas? Será que daria tempo de eu apagar umas mensagens, apagar umas imagens, limpar um pouco o meu celular, ir lá e organizar minha gaveta, algumas coisas que estariam lá, que poderia estar condenando? Hoje é a hora, não é amanhã, é hoje que eu preciso entrar em Deus e começar a me purificar. Senhor, me limpa. Ele quer limpar. Ele quer limpar o interior, para que haja uma mudança no seu exterior.
Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão muito preocupadas com a aparência. Não estou dizendo que você não vai cuidar, vestir uma roupa legal, cuidar da saúde. Eu tenho uma balança lá em casa, gente. Eu peso diariamente. Eu sugo, e aí quando começa a subir um pouquinho, eu falo, opa, está na hora de frear um pouquinho. Diminuir o doce, diminuir a massa. Nós temos que cuidar desse templo aqui. É o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando disso, mas existem algumas pessoas que elas têm uma preocupação exagerada, vai virando uma nóia, uma preocupação com o corpo. Aquela preocupação de arrumar isso, arrumar aquilo outro, de apresentar, e como que as pessoas vão me ver e tal. É uma preocupação e aí esquece do interior. E na realidade o exterior revela aquilo que está dentro de você. Se você é um homem sensual, se você é uma mulher sensual, por onde você vai passar, vai exalar sensualidade. Se é um homem, se é uma mulher imoral, por onde passar, vai exalar também a imoralidade. Então quem sabe não é o tempo de chegar diante do Senhor e falar, Senhor, me limpa, me purifica, eu quero estar limpo. Eu quero estar limpo, eu não quero apenas estar preocupado com a minha aparência, com a minha reputação, com a vida pessoal, mas eu quero estar preocupado com aquele grande momento onde eu vou me apresentar para o Senhor. Que essa seja a minha e a sua preocupação. E Jesus, em Mateus no capítulo 23, 25 e 29, ele foi duro com os fariseus. Ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Ah, mas Jesus não é amor, gente. Você imagina assim, Jesus, aquela coisa assim, mais linda, né, com as crianças e tudo mais. Mas tem esse Jesus também aqui que se ira diante do pecado, diante da falsidade. Jesus diga, hipócrita, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Diga ai, 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 ai. Diga misericórdia, Jesus. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Diga misericórdia, Jesus. Senhor, me guarda. Eu não quero apenas estar bonito por fora, mas por dentro está todo cheio de imundície, cheio de pensamentos contrários à palavra de Deus. Ele ainda diz, assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, de novo, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. O seu interior o seu exterior, melhor dizendo, é um reflexo. O meu e o seu exterior é um reflexo do meu interior. E eu volto a te perguntar nesta noite, como está o seu interior? Como está a sua casa? O que você perdeu lá dentro de casa? O que você perdeu dentro da sua casa física? Ou o que você perdeu aqui dentro da sua casa espiritual? Não espere perder para dar valor àquilo que você tem. Quantas pessoas às vezes só valoriza quando perde? Mas esses são dias de nós chegarmos diante do Senhor e falar, Senhor, eu vou valorizar tudo que eu tenho, e eu não vou perder nada, em nome de Jesus. E por último, terceiro, a outra atitude dela, ela buscou diligentemente, com persistência. Primeiro, ela pegou a candeia, começou a procurar. E com a candeia, quando a luz chegou, quando as trevas foram embora, ela começou a varrer, ou seja, tirar a imundície. E tem coisa que a gente só consegue ver quando a palavra chega, quando a luz chega. E aí ele vai chegando, o Espírito Santo de Deus vai falando, e a gente começa a limpar. Eu lembro da minha mãe, quando ela fez cirurgia de cataratas. Ela fez de um olho, melhorou, ela achou bom, ela fez do outro.
Aí ela chegou e falou: mas que isso? Esse banheiro está uma imundícia. Estava encardido. Só que ela não enxergava. Aí quando caiu as escamas, ela começou a ver a sujeira. Quem sabe não é hora de eu e você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, tira todas as escamas. Senhor, que a luz chega para que eu possa ver a imundície. Não só ver, mas começar a tirar. Senhor, eu quero viver uma vida limpa, eu quero viver uma vida de santidade. Então, terceiro, ela buscou diligentemente. Ela persistiu. Ela não desistiu. Veja essa imagem aqui. Como que essa mulher está? Como que essa mulher está? Ela está prostrada. Ela está de joelho. Olha o detalhe, isso aqui é uma pintura, é um quadro que foi feito. Ela se prostrou. Qual câmera que está filmando? É só uma câmera ou são duas? Só uma? As duas? Me acompanhe aqui, por favor. Essa mulher, ela se prostrou. Está vendo lá? Primeiro, ela se prostra. E ela fala: eu não quero perder nada. Eu não vou perder nada. Mas ela só se prostrou. Percebe que com uma mão, a mão direita, ela está como que um cabo de vassoura, alguma coisa, procurando. No mais profundo, indo no mais profundo, procurando. E quando às vezes ela está procurando a dracma, ela vai tirando também a sujeira. Mas aqui próximo está a candeia. Então ela chega à candeia, ela leva a mão, mas ela chega à candeia e ela começa a procurar desesperadamente. Ela se prostra. Sabe quando que você vai começar a achar algumas coisas que você perdeu? Quando você se prostrar e reconhecendo: eu perdi. E eu sou o culpado. Eu sou a culpada. O culpado não é minha esposa. O culpado não é meu esposo. O culpado não são os meus filhos. O culpado não é a igreja. O culpado não é o governo. O culpado sou eu. E eu me prostro. Eu não vou abrir mão enquanto eu não achar. Sabe quando você vai encontrar aquilo que você perdeu? Quando você se prostrar e parar de justificar. Parar de justificar. E chegar e falar: eu preciso. E eu vou em nome de Jesus. O que você talvez perdeu lá dentro de sua casa, que você precisa se prostrar e buscar desesperadamente? Talvez perdeu o amor. Não existe mais o amor lá dentro da sua casa. As pessoas não amam mais uns aos outros. Talvez essa dracma, a dracma do amor, perdeu. A dracma da alegria. A minha e a sua casa precisa ter este ambiente de amor e ambiente de alegria. Na sua casa até os cachorrinhos precisam ser alegres. E pensa nos cachorrinhos alegres lá em casa, gente. Os meus cachorrinhos são alegres. Eles me amam, para onde eu vou eles estão também. Para onde eu vou eles vão também. Um ambiente de amor, um ambiente de alegria. E eu te pergunto, existe um ambiente de alegria? O seu esposo, a sua esposa tem prazer de estar em casa? Os seus filhos têm prazer de estar em casa? Talvez é porque as coisas têm tido mais valor do que as pessoas. Talvez é apenas o valor monetário e não mais as pessoas. E aí perdeu o amor, perdeu a alegria. Talvez perdeu também o diálogo. Amados, o diálogo é terrível quando se perde dentro de casa. Nós temos acompanhado uma família, não é da nossa igreja, que perdeu o diálogo.
não escuta mais a conversa de marido e mulher, eles não conversam mais. Perdeu o diálogo porque em um momento houve uma ofensa verbal. E uma das coisas que mais fere são ofensas verbais. E o diálogo então foi rachado. Talvez lá dentro da sua casa perdeu o diálogo. Talvez perdeu a confiança, não confiam mais um ao outro, porque em algum momento houve engano, enganou o seu cônjuge, enganou os seus filhos, não foi fiel e aí perdeu a confiança, agora não confia mais um no outro. E o tempo vai passando, o homem não confia mais na mulher, a mulher não confia mais no homem, e vai virando uma tristeza. Quem sabe é o tempo de você chegar diante de Deus e se rasgar e falar: não abro mão dessa dracma valiosa. Talvez perdeu o respeito, não mais respeitam uns aos outros. E o respeito entre família, pais e filhos, filhos e pais, é algo que não pode perder de jeito nenhum. Qual o valor? O que você perdeu lá dentro de casa que hoje o Espírito Santo de Deus está falando? Que você precisa buscar diligentemente. Fazer como esta mulher. Pegar a palavra. Quem sabe com uma mão a palavra e com a outra você procurar tirar toda a impureza. Vai tirando toda a impureza. Tudo aquilo que não pertence, tudo que é do mundo. As casas, algumas casas, né, não vou generalizar, várias casas estão se enchendo de música do mundo. Está virando comum a música do mundo. Está virando comum atitudes do mundo. O mundanismo está entrando, infelizmente. E vai virando comum entre as nossas crianças. E aí às vezes as crianças vão para a salinha, os professores ensinam alguns valores, mas chega em casa, não é reforçado esses valores. Que confusão que vai virando na cabeça dessas crianças. O que perdeu, que precisa ser resgatado lá dentro da sua casa? Casa física, casa família. Mas o que perdeu na sua vida espiritual? Salmo Davi no Salmo 51, ele chora desesperadamente. Ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Ele desespera: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele havia pecado. Davi pecou, mas você consegue imaginar Davi prostrado? Ele não se justificava, ele não colocou a culpa em ninguém, mas ele chegou diante do Senhor e fala: Senhor, o meu coração se rasga diante do Senhor. E ele começa a confessar os seus pecados, e ele chega diante do Senhor e fala: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. De repente você perdeu a alegria da salvação, você não consegue mais adorar a Deus, você não consegue mais ler a palavra. Enquanto está adorando, a sua mente está vagueando. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a sua mente também está vagueando. Você não tem mais alegria. Falar em jejum, pastor, jejuar, pastor, orar de madrugada. Não espere perder o seu casamento. Não espere perder os seus filhos para depois você chorar. Não espere, chore hoje. Chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu me rasgo diante do Senhor, mas eu não vou perder a dracma preciosa que são os meus filhos, o meu casamento, eu não vou perder de forma alguma. Talvez você abandonou o primeiro amor. Você era uma pessoa tão apaixonada por Jesus, e hoje qualquer evento, qualquer programação desvia de você. Qualquer coisa. Qualquer programação é motivo para você não celebrar ao Senhor. E você acha que Deus não fica triste com isto? Deus se entristece com as atitudes. Quem sabe você abandonou o primeiro amor, abandonou a paixão pela presença de Jesus, não tem mais aquele relacionamento íntimo com Ele, o amor pela palavra, ou talvez você perdeu a simplicidade, aquele amor puro, genuíno por Jesus. Mas esta mulher, ela teve 3 atitudes. Quais foram as atitudes? Ela pegou a candeia, ela varreu a casa e ela buscou desesperadamente, diligentemente. Ela chegou diante do Senhor e fala: Senhor, enquanto eu não
voltar a ter a alegria da salvação, eu não vou me levantar. Eu vou continuar aqui até ouvir a sua voz. E esta mulher encontrou. Diga glória a Deus. Se você seguir esse passo, você vai encontrar. E a palavra diz que ela encontrou, ela celebrou. E ela não só celebrou, mas ela também chamou as suas amigas. Vem celebrar comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Vem celebrar, vamos fazer festa. Você quando encontra com seus amigos e amigas, é para celebrar, porque encontrou algo espiritual que estava perdido, ou se encontra para atolar mais ainda? Diga ai, 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 ai. Quando você se encontra com seus amigos, com as pessoas que você ama. Esta mulher, a palavra diz que ela chegou e falou: vamos celebrar, porque eu havia perdido, mas eu encontrei. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Onde você está, feche os seus olhos. Ninguém sai agora, por gentileza. O que você perdeu? O que você perdeu lá dentro da sua casa? Não espere perder mais para você ter uma atitude. Esta é a palavra de hoje. Não deixe para chorar quando você perder mais. Não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Como está a sua casa? Mãe, como está a sua casa? Como está o seu casamento para aquelas que são casadas? Como estão os seus filhos? Qual o preço que você está pagando pela salvação? Um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor.